Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Michele Cristina e esse é o Metamorfose Cristã. Não, você não errou de canal. Fique aqui que esse é mais um vídeo, tá bom? Então, gente, apresentar para vocês meu amigo Salvador Dali, minha máscarazinha. Esse não é um vídeo sobre La Casa de Papel, sobre o seriado. Esse é um vídeo sobre máscaras. Recentemente eu comecei a ler este livro, chama Deu Passo, A Ponte Estará Lá, da Grace Sirocco. E esse livro tem mexido muito comigo. É um livro cheio de perguntas, cheio de questionamentos. E em um dos capítulos ele aborda a questão da autenticidade, sobre ser você mesmo. E numa parte ele fala sobre máscaras. Máscara nada mais é do que uma imagem social que nós construímos para as pessoas. São recursos, atitudes que nós adotamos para agradar os outros, para nos sentirmos aceitos, para não sofrer rejeição, por medo da solidão, por medo da rejeição, da dor, de não sermos amados ou de sofrer algum tipo de fracasso. Então, para nos encaixar, para nos adequar a alguém ou a algum grupo, nós adotamos atitudes que não nos pertencem, que não são nossas, para nos sentirmos aceitos e para nos sentirmos partes de um grupo. Nós usamos máscaras porque nós acabamos nos convencendo de que o nosso eu verdadeiro, de que ele não é suficiente ou não é satisfatório, que se nós formos nós mesmos, as pessoas vão nos rejeitar, não vão gostar de nós. Então, esses são alguns motivos pelos quais nós usamos máscaras. Todos nós usamos máscaras. Mas aqui eu falo no sentido nocivo, no sentido prejudicial das máscaras, sabe? Quando nós deixamos de ser nós mesmos, adotamos uma outra postura que não é nossa, tentamos agir como outras pessoas para que a gente seja aceito. E isso não é bom, sabe? O uso constante disso, prolongado dessas máscaras, pode gerar uma perca da identidade, né? À medida que o tempo vai passando, se a gente usar máscaras em cima de máscaras, em cima de máscaras, e não formos nós mesmos, um dia a gente não vai nem se lembrar de quem nós somos, do que realmente nós acreditamos, do que realmente nós pensamos e de quais atitudes que realmente fazem parte ali da nossa personalidade, do nosso comportamento e que são coerentes com os nossos valores, sabe? E aí eu fiz essa experiência, né? Eu coloquei a máscara, eu peguei a plaquinha, silenciosamente eu saí andando pelo centro de Belo Horizonte, caracterizada assim. E eu provoquei vários tipos de reações, né? Eu tinha noção disso já. Algumas pessoas fingiram que não viram, outras ficaram incomodadas, outras não gostaram. Algumas acharam o máximo, riram, me chamaram de louca, falaram que eu tinha um parafuso a menos, etc, etc, etc. Teve até uma mulher que falou assim, nossa, pra que fazer isso? Eu acho que aquela mulher, de alguma forma, ela se sentiu incomodada, sabe? Eu acho que tocou nela, alguma coisa ali mexeu no coração dela que fez ela reagir dessa forma, sabe? Se você me viu andando por aí na Avenida Afonso Pena, na área hospitalar de Belo Horizonte, saiba que eu não fiz isso para atingir você, eu não fiz isso para julgar as pessoas, eu fiz isso como uma forma assim de protesto, sabe? Porque assim, as pessoas vivem dizendo, seja verdadeiro, seja você mesmo, mas será que nós estamos preparados para deixar as pessoas serem verdadeiras conosco?
Será que nós estamos preparados para receber essa autenticidade, essa verdade? É algo que nós precisamos pensar. E também o quanto de máscara nós usamos, sabe? O problema não é usar a máscara, porque eu acredito que não exista uma vida, um mundo sem máscaras. 100% sem máscara não existe. Só que tem pessoas, gente, que tem compulsão por isso, por se sentir aceito, tem complexo de rejeição, sabe? Então, assim, pessoas chegam ao ponto de fazer, assim, coisas absurdas, sabe? Coisas que não tem nada a ver com elas, para se sentirem amadas, para se sentirem aceitas, para receber migalhas de outras pessoas, sabe? E isso não é legal. Isso pode virar até doença. Então, assim, em tudo a gente precisa ter um equilíbrio, sabe? E a máscara que eu digo aqui nesse sentido não é também questão de falsidade, de a pessoa ter duas caras, não. Eu tô falando assim, recursos, sabe? Comportamentos que a gente adota até para nos proteger de alguma forma, para evitar a rejeição, para evitar o julgamento, sabe? Para nos encaixar em algum grupo, em algum lugar. Então, e nós agimos de uma forma que nós não somos, para poder nos enquadrar ali, sabe? E assim, eu fiquei espantada porque muita gente me criticou porque eu tava com a máscara. Uma máscara externa, né? Uma fantasia, basicamente. A gente pode dizer que isso aqui é uma fantasia. Mas quantas máscaras a gente usa no dia a dia, né? Quantas mentiras, quantos comportamentos nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia, que não são verdadeiros, que não são coerentes com os nossos valores, com aquilo que nós acreditamos. A minha máscara era ela externa. A minha máscara, ela era externa. Mas e quantas máscaras comportamentais nós usamos? E quantas atitudes que são como máscaras nós temos no dia a dia? Então é muito fácil criticar uma máscara como essa, né? Uma maluca andando no centro da cidade com uma máscara como essa, mas nós usamos máscaras o tempo todo. Nós nos traímos o tempo todo. Nós nos abandonamos o tempo todo. Nós nos negligenciamos o tempo todo. Nós nos deixamos para depois o tempo todo. Para viver uma vida, para viver atitudes que não nos pertencem, que servem simplesmente para massagear o ego de outras pessoas, sabe? Nós nos deixamos, nós esquecemos quem nós somos para ser pessoas que não tem nada a ver com a nossa identidade, que não tem nada a ver com o que nós pensamos, com os nossos valores. E isso é muito sério. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu já vivi muito isso na minha vida, sabe? Eu já vivi muito e eu só me lasquei, com o perdão da palavra, em me preocupar demais com o que as pessoas iam pensar de mim, em me preocupar se as pessoas iam gostar de mim ou não, em me preocupar se as pessoas iam me amar ou se iam deixar de me amar se eu fosse quem eu sou de verdade. Então, antes de fazer uma crítica, né, uma intervenção social, como a minha psicóloga disse que esse tipo de manifesto, de projeto chama, intervenção social, o objetivo era trazer uma reflexão para que a gente não se esqueça de quem nós somos, para que a máscara ela não se torne uma parte de nós, sabe? De modo que quando você tentar remover, vai ser tão difícil porque ela já faz parte de você, já tá impregnado em você. Então, assim, gente, a minha máscara, eu concluo que era só um enfeite, né? Um adereço no rosto. Só que no dia a dia nós usamos máscaras muito piores do que essas, né? Nós lançamos mãos de comportamentos que não são nós simplesmente para agradar as pessoas, simplesmente por medo
de ser rejeitado, por medo de não ser amado, de não ser aceito. E as pessoas muitas vezes abusam disso. Algumas pessoas assim, têm dificuldade de se autoafirmar, de abraçar aquilo que elas são. E o medo assim da solidão é tão grande que a pessoa realmente ela lança mão disso e não consegue ser ela mesma, sabe? Eu pergunto por que nós nos colocamos tanto em segundo plano? É tão necessário assim, é tão vital agradar aos outros? Será que precisa tanto disso? Será que não tá demais? Será que não tá em excesso? Isso é uma coisa, sabe, para pensar. Quantas vezes nós fazemos coisas, nós falamos coisas, nós vamos a lugares que nós não queríamos ir, simplesmente porque nós temos medo de dizer não. Porque talvez esse não, naquele momento, aquela pessoa pode não gostar de nós, pode não gostar da nossa atitude, e aí aquele medo da rejeição é tão grande que a gente acaba fazendo coisas que não gostaria pelo medo de perder as pessoas. Se as pessoas não te amarem por quem você é, eu acho que nem vale a pena manter essas pessoas do seu lado, sabe? É normal a gente abrir mão de coisas, abrir mão de momentos para talvez agradar os outros. Isso é saudável até certo ponto, mas quando é constante, não é bom. Eu viver para os outros em função do que os outros pensam a meu respeito, em função do que as pessoas vão deixar de pensar a meu respeito. Eu só posso responder por mim, eu só posso responder pelos meus sentimentos, pelas minhas atitudes. Eu não posso responder pelo que as outras pessoas sentem ou pensam a meu respeito. Por mais difícil que seja, escolha sempre ser você. Por mais que em alguns momentos talvez seja necessário usar máscaras, porque nem sempre a verdade ela vai ser bem aceita, então algumas vezes você vai ter que se calar. Mas não deixe de ser você, sério. Bom, o primeiro passo para remover as máscaras é ter a consciência de que nós as usamos e de quais são elas. Em que momentos nós lançamos mão de comportamentos que não nos pertencem, de atitudes que não nos pertencem para nos sentirmos aceitos? O que ativa isso em nós? É o medo? É o sentimento de rejeição? É o medo da solidão? O que ativa isso em nós? Em quais momentos nós sentimos a necessidade de usar máscaras na nossa vida? Em quais momentos isso se manifesta? A gente precisa parar para pensar, para a gente identificar e aprender a lidar com esses momentos, né? Para a gente aprender a ter consciência de que parar para pensar, eu realmente preciso ter esse comportamento que não é meu agora, ou eu vou agir dessa forma só para agradar uma pessoa, só para deixar alguém satisfeito, sendo que eu mesmo estou me matando, sendo que eu mesmo estou me prejudicando. Será que realmente eu preciso fazer isso? Será que realmente essa atitude é necessária ou eu preciso ser eu mesmo, independente se a pessoa vai gostar ou não? Se ela não gostar, é uma opção dela, entendeu? E aí você vai precisar ser bem honesto, né? Você precisa estar preparado para todo tipo de resposta que você vai encontrar dentro do seu coração. E ser honesto, estar disposto a se desfazer dessas máscaras, sabe? Não é fácil. Algumas delas você não vai conseguir se livrar de cara, você vai precisar de tempo, vai ser um processo. Leve o tempo que for, mas nunca se esqueça de ser você mesmo, de buscar ser autêntico, sabe? Não queira ser igual a ninguém. Eu lembro de uma frase do Oscar Wilde, um escritor inglês, que ele diz assim: seja você mesmo. Todas as outras personalidades já têm dono. Todas as pessoas já existem, então por que você vai querer ser igual ao outro? Seja você, porque você vai ser alguém único, diferente, não vai ter ninguém igual a você, porque de fato não existe. Então, se você quiser, você pode fazer um exercício em casa. Você vai pegar um caderno, uma folha de papel,
Você vai anotar as perguntas que eu vou falar aqui. Amanhã você vai voltar nessas perguntas, né? Você vai anotar agora. Amanhã, daqui a algum tempo, você vai voltar nelas, vai ler, refletir nessas questões e anotar as respostas à medida que elas forem aparecendo, forem surgindo na sua mente. Leve o tempo que você precisar, você só precisa estar num lugar silencioso, um lugar que te deixe à vontade, um lugar onde você possa ficar a sós para não ter interferências, né? Para que você consiga entrar em contato com você mesmo e identificar esses comportamentos, essas máscaras. Então, pergunta número 1. Quem eu finjo ser? Com quem? Número 2. Qual é o meu gatilho? Quais são as pessoas ou as situações que despertam essa vontade de usar máscaras? Essa vontade de ser quem eu não sou? O que desperta? O que inicia isso? Terceira pergunta. O que eu arriscarei se eu for eu mesmo? O que eu posso perder se eu for eu mesmo? A aprovação de algumas pessoas? Eu posso perder algumas amizades? Isso pode acontecer. Aí cabe a você perguntar, será que essas amizades são verdadeiras? Ou essas amizades elas só existiam na sua vida por causa de quem você aparentava ser? Por causa de quem você fingia ser? Talvez algumas pessoas não tenham interesse em realmente quem você é. Talvez algumas pessoas tenham interesse em quem você representa ser. Por último, quais máscaras eu uso com o meu patrão, com a minha família, pai, mãe, irmão, seja lá o que for? Quais máscaras eu uso com o meu marido, com a minha esposa, com os meus amigos? Que comportamentos falsos, vamos dizer assim, né? Quais comportamentos que não são meus que eu utilizo com essas pessoas? Então fica aí algumas perguntas para te ajudar a refletir. E aí você precisa decidir viver sem essas máscaras, né? É um processo de libertação, é um processo de autodescoberta, é um processo que não é fácil, é dolorido, eu não vou mentir para você, mas eu tenho certeza que se você estiver disposto, você vai colher bons frutos disso. Isso vai te libertar, porque ser alguém que nós não somos é um fardo muito pesado. Chega uma hora que você pira, chega uma hora que dá bizil e você precisa mudar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver sido útil de alguma forma, passe aí para outras pessoas. O restante você já sabe o que fazer. Então, nós teremos possivelmente mais vídeos a respeito desse livro. Eu te indico a leitura do livro porque tem muito mais informações do que eu consigo passar aqui em alguns minutos, tá bom? Fiquem com Deus, é isso e até a próxima.